Guarla, me dá uma palma. Calma. Eita. Uma palma. Ai, meu Deus. Pior que eu não tava te vendo. Nossa, então é assim que você se sente quando eu falo com você, você tá em outro lugar. Você não tá vendo o que eu tô fazendo? Eu tava olhando pro Audacity, aí eu só ouvi um monte de barulho de você derrubando coisa aí. Uhum. Hoje a gente tá improvisado aqui, né? Tô multitask, vários computadores ligados aqui, tá a própria Matrix, que a Rádio Oslo não pode parar. 10 mil grau, valeu que tá fechadão, que fica pelo trem bala. Buril Audiodramas. Histórias para fone de ouvido. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Olá, olá! Pra você que acaba de sintonizar em mais um episódio aqui da Rádio Oslo, seja mais uma vez muito bem-vindo. Eu sou o Thiago, vulgo James, e hoje irei apresentar mais um Boletim dos Campeões. E desta vez seria para falar da fase de liga tanto da Europa como da Conference League. Mas antes de eu dar umas boas explicações aqui já no início, só deixa eu antes finalmente apresentar meu convidado, que finalmente vai sair desse véu de ocultismo e mistério que eu estive impondo, estendendo sobre ele durante as últimas semanas. Alguns ouvintes já devem ter se ligado, já devem conhecê-lo e poderiam até desconfiar que era ele, né? Mas, enfim, o mistério acabou assim que, gente, é o Guarla. Pra quem tava desconfiado, não sei, enfim, o Guarla, o João Davi, vulgo Guarla 1, chega hoje aqui no estúdio, não mais como convidado, mas oficialmente como roteirista e comentarista na Rádio Oslo, pra dar aquele apoio moral, aquela ajuda e ser muito bem remunerado, tanto que a Rádio Oslo pode pagar ele. Enfim, Guarla, como que você tá? Eu estou bem, estou muito feliz com o convite de participar da Rádio Oslo, né, com essa oportunidade de falar sobre os mais obscuros clubes do futebol europeu, porque pra mim a Europa League e a Conference League são muito mais interessantes que ver o Real Madrid enfrentando o Manchester City pela 20ª vez seguida, e são essas competições onde os jogadores fora dos holofotes podem brilhar e aparecer para o mundo, e onde muitos grupos interessantes podem ser premiados com a glória eterna da vitória. Mas que explicação é essa que a gente precisa dar, Thiago, vulgo James? Pois é, Guarla. A ideia inicial desse quadro aqui, da temporada do Boletim dos Campeões, seria de falar das duas competições, da Europa e da Conference League, num episódio só. Episódios dedicados à Champions League e outros episódios dedicados à Europa e Conference League. Mas, gente, são 72 times, 252 jogos. Algumas pessoas acharam que era mais, mas no final das contas, são 252 jogos, já é jogo pra caramba. Aliás, eu lembrei agora que no episódio passado eu esqueci de comentar que a fase de liga da Champions League contou com 144 jogos e, enfim, de qualquer forma, na hora de escrever o roteiro, o nosso querido Guarla aqui percebeu que talvez ficasse informação demais para um episódio só, né? Então a gente decidiu que seria melhor deixar separadas as duas competições com episódios exclusivos para cada uma delas, pelo menos agora de início. Depois que diminuir os jogos, dá uma diluída, aí sim a gente volta a unificar. Inclusive eu já, com o conselho do Guarla, pensei nas capas, ele aprovou, eu gostei bastante, então vem mais coisa boa por aí. Além do que vocês vão ter mais oportunidades de ouvir as vinhetas que a gente tem feito aqui e a trilha sonora e tudo mais. De qualquer forma, o enfoque do episódio de hoje é de comentar a fase de liga da Europa League, e no mesmo padrão do episódio anterior, isso é, falando primeiro dos eliminados, depois dos que foram para os playoffs e encerrando com creme de la creme, os 8 melhores, com algumas sutis variações aqui e ali, né, na maneira que o Guarla tão bem redigiu o nosso roteiro. Ele propôs umas coisas diferentes e eu aderi, gostei. Vamos ver o que vocês acham. Só lembrando que se vocês não gostarem, o problema não é meu. Eu gostei, é o que importa. É isso, tá? Não é pra vocês gostar, é pra mim gostar. A gente também vai dar o nosso pitaco sobre quem são os times que avançam nessa fase de playoff, que inicia já essa semana. Mas bom, explicações dadas, formato da pauta também explicado naquelas, mas ainda assim explicado, a gente pode por fim começar o episódio de hoje. Is everybody in the world
Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Fase de Liga. 12 foram os times que deram adeus à competição. E é importante lembrar que dessa vez não tem mais aquele esquema dos times eliminados irem para o mata-mata da Conference, porque aqui, se você for eliminado, é o fim da temporada europeia sem segundas chances. Cruel. Eliminados. Alguns clubes a gente já não esperava muita coisa, então a eliminação não chega a ser uma grande surpresa assim. O campeão letão RFS estreava na competição e saiu dela com apenas uma vitória, surpreendentemente contra o gigante Ajax. O RFS acabou terminando em 32º. Pois é, eu esperava que eles fossem amassados por todo mundo, mas no final dos contos até que a Europa League teve bastante time pontuando, pelo menos alguma coisinha ali, né? O Karabag, campeão do Azerbaijão, o Malmo, campeão da Suécia, o ucraniano Dinamo de Kiev e os tchecos do Slavia Praga também venceram pelo menos um joguinho pra não ficar naquele vergonhoso, né, de ficar sem nenhum ponto, mas eles ficaram nas últimas posições do campeonato. O Lanterninha Karabag, inclusive, além de ter sido a pior defesa do campeonato, levando 20 gols, também conseguiu o feito de ser o único de ser derrotado em todos os jogos como mandante. Cara, é um absurdo, né? Se você para pensar que, tipo, não faz muito tempo o Karabag tava dando trabalho pra aquele Bayer Leverkusen para chegar aqui na Europa League de novo e passar esse vexame. Mas enfim, é curioso que todas essas equipes lideram seus campeonatos nacionais, mas chegam na competição europeia e não performam tão bem. Quem terminou a competição sem vencer foram o Ludogorets. Nossa, baixou um americano de 30 anos aqui. Mas enfim, eu não sei búlgaro. De qualquer forma, o Ludogorets e o Nice não venceram nenhum jogo aí. A equipe francesa foi muito mal para o que poderia entregar, terminando em 35º. Eles estão em terceiro lugar no campeonato francês, na frente de Monaco, Lille e Brest, que mandaram muito bem na Champions, né? Vocês viram aí no episódio passado. Já os eternos campeões búlgaros conseguiram o feito de empatar 4 jogos e perder os outros 4, mas eles pelo menos conseguiram segurar o Lyon e a Lazio, mas acabaram deixando a competição em 33º lugar com o pior ataque, apenas 4 gols. Um time eliminado que mandou relativamente bem foi o Wolfsburg. Eles invictos em casa, os suecos derrotaram a Roma e o Nice, mas foram eliminados no saldo de gols na 26ª posição. Assim como o Sporting Braga, que era uma equipe prevista aí para passar de fase, mas que tropeçou em alguns jogos e ficou naquela dolorosa posição do 25º, o primeiro eliminado. Foi uma questão de um golzinho ali que eles deixaram de marcar em algum jogo que deixou eles de fora. É muito louco, né? Como essa tabela ficou bastante achatada, né? E ficou muito no detalhe. É isso, cara. Um gol que você deixa de marcar significa você passar de fase ou ser eliminado. Mas bom, mais 2 favoritos para avançarem de fase acabaram ficando pelo caminho. Em 27º lugar, os alemães do Hoffenheim estão com uma temporada aí bem complicada, a apenas 4 pontos do rebaixamento na Bundesliga. Já na Europa League, eles pegaram adversários complicados e não estiveram à altura. Eu acho que a saída do mítico Weghorst desestabilizou eles completamente. Ah, com certeza. Já os turcos do Besiktas, mesmo com Ciro Immobile no ataque, não performaram tão bem, terminando na 28ª colocação. O italiano, inclusive, passou em branco pela competição. Um absurdo. Simplesmente, meu Tirão Immobile aí passando vergonha. As Águias Negras tiveram uma má fase no final de novembro e início de dezembro, acumulando 4 derrotas na Liga Turca e 2 na competição europeia. O técnico Van Bronckhorst deixou o cargo e quem assumiu a bucha foi o Solskjaer. 2 gênios da bola. Bem, e por fim, o Maccabi Tel Aviv também foi eliminado da competição na 29ª colocação. O clube protagonizou um dos momentos mais marcantes da competição quando foi goleado por 5-0 pelo Ajax, enquanto as ruas de Amsterdã viram um intenso conflito entre as torcidas devido à guerra entre Israel e Palestina. 62 pessoas foram presas e 5 pessoas foram internadas no hospital. Se levantou aí a questão de por que os times israelenses ainda estarem disputando a competição enquanto os times russos estão banidos devido à invasão russa à Ucrânia.
meio da tabela. 16 são os times que se classificaram para os playoffs. Eles se enfrentarão em jogos de ida e volta e os sobreviventes irão encarar os 8 melhores classificados da fase de liga. Vamos ver o que mais chamou a atenção nessa fase e já iremos também, aqui junto, palpitar os confrontos. O primeiro confronto é entre Twente e Bodo Glimt, com o Thiago apostando nos holandeses e eu nos noruegueses. Os bicampeões da Noruega já têm mostrado um bom trabalho em competições europeias recentes e chamam a atenção entre os times menos badalados. Nessa Europa League eles venceram boas equipes como o Besiktas, o Braga e o Porto, além de fazerem o Manchester United suar para vencê-los. Eles podem continuar aí surpreendendo nas próximas fases, depois de terminarem nono, e pra mim é o time que avança. E eu apostei no Twente porque pra mim time que tem barra, número no nome não deveria nem ser time, né? Então por isso eu apostei no Twente, que se parar pra pensar parece 20 em inglês, então eu fiquei num conflito muito grande aí pra decidir qual dos dois passava. Então enfim. Fez muito sentido isso. Uma análise aqui é de qualidade, gente. Sim, não, com certeza. Não, mas assim, falando sério, gente, o Guarla é outro nível fazendo roteiro. Porque assim, ele poderia muito bem ter escrito assim, né? Twente, entre parênteses, escolha do Thiago. Bodo Glimt, entre parênteses, escolha do Guarla. Mas não, ele foi lá e colocou emojis. Eu sou um lobo, que eu achei muito foda. Acho que representa meu espírito animal interior. Enquanto o Guarla é uma raposa, que eu achei muito fofo também. Então é isso, gente. Se vocês quiserem contratar o Guarla aí, ele sempre surpreende com estética, com bom gosto, grandes surpresas. Muito incrível. Contratem ele. Mas bom, os holandeses do Twente conseguiram se classificar em 23º com apenas 2 vitórias conquistadas nas últimas 2 rodadas. Uma grande reviravolta na tabela para os holandeses, que seguraram um empate contra equipes que se destacaram nessa primeira fase: Olympiacos, Manchester United e Fenerbahçe. Falando neles, o próximo confronto é Fenerbahçe contra Anderlecht. Ambos apostamos que Fenerbahçe avança, mesmo porque o time turco é uma verdadeira seleção sendo treinada pelo lendário José Mourinho e contando ainda com Amrabat, Dzeko, Livakovic e Szymanski, além das novas contratações dessa última janela, o Skriniar, o Talisca e o Diego Carlos. Então se formou aí uma seleção, não é um time. Mesmo assim, os turcos foram o último time a se classificar e conseguiram apenas 2 vitórias, muito pouco para o seu tamanho. Para mim, o que mais ameaça a classificação do time para uma próxima etapa é que 3 dias depois do jogo de volta, os canários enfrentam seus rivais do Galatasaray no que deve definir o título do campeonato turco. E a derrota apertada e amarga no ano passado deve pesar para que o time priorize o torneio local. Já o Anderlecht é comandado por David Hubert, que faz o seu primeiro trabalho como técnico. Os belgas contam com Den Doker e Dolberg como principais nomes. O time está na luta pelo título da Liga e da Copa Belga, além de estar fazendo uma das melhores campanhas na Europa League até as últimas 2 rodadas em que foram derrotados, ocasionando na perda da vaga direta às 8ª de final e entre parênteses aí, um 10º lugar no final. E agora restou essa pedreira pelo caminho. Outra equipe belga classificada é o Union Saint-Gilloise, que enfrenta os vizinhos do Ajax. Ambos apostamos na vitória do Ajax, apesar do time vir de uma fase bastante atípica e duvidosa, ele tem dado sinais de melhora. Está na vice-liderança do holandesão e acabou de derrotar o rival Feyenoord. Na Europa League, terminou em 12º, goleando 3 vezes, mas também teve um desempenho ruim na derrota para o RFS da Letônia. E o Henderson é o principal nome da equipe, que ainda conta com o Weghorst, é claro. Já do lado do Union, podemos destacar que é uma equipe que leva poucos gols tanto na Europa League quanto na Liga Belga, onde está em 3º. A sua força defensiva poderá ser uma arma nesse mata-mata, e eles precisarão contar com o goleiro Norris da seleção de Luxemburgo. Na fase da Liga, os belgas começaram mal e suas vitórias com placares apertados contra equipes já eliminadas não convencem muito, resultando numa vaga conquistada na 21ª posição. Outra equipe que não empolga muito é o Midland, que tem mais consoantes do que deveria ter no nome, mas tá bom. Eles enfrentarão a Real Sociedad e tanto eu quanto o Guarla acreditamos que os espanhóis irão se sobressair. Os dinamarqueses tiveram um desempenho bem equilibrado, ficando em 20º, mas se deram melhor sobre equipes já eliminadas. A Real Sociedad, 13ª colocada, tem bons jogadores como o Oyarzabal, o Driozola e o Kubo. Apesar disso,
está bem aqui no Campeonato Espanhol, apenas na 11ª posição. E qualquer equipe que passar vai ter que demonstrar mais força para ir mais longe na Europa League. Outro confronto entre times que não devem ir muito longe é Ferencváros contra a Viktoria Plzeň, que ficaram no meio da tabela, respectivamente em 17º e 16º lugar. Eu aposto nos atuais campeões húngaros, pois eles têm um goleador nato, o Barnabás Varga, que aqui já tem 6 gols na competição. Na fase da Liga, as Águias Verdes tiveram altos e baixos e chegaram a golear o Dinamo de Kiev, mas foram goleados pelo PAOK. Então é um time meio instável ali, que tá sob um novo comando também, além da irlandesa Robbie Keane. O Viktoria Plzeň conseguiu boas vitórias, daí o seu nome, né? Porque eles são o Viktoria de Pilsen, né? Não? Então tá. Silêncio. Olha, eu sei que eles conseguiram boas vitórias, mas também tiveram empates durante a fase da Liga, perdendo só para grandes favoritos como o Manchester United e o Athletic Bilbao. Mas será que isso é suficiente para o time de Vidra continuar seguindo em frente? Esse cara não se aposentou ainda. Outro confronto sem muitos holofotes é PAOK contra o FCSB, o famoso Steaua Bucareste. Ambos times são campeões nacionais e já se enfrentaram na fase da Liga com vitória para os romenos por 1-0 em pleno território grego. O jogo foi marcado por cartões amarelos distribuídos para todos os lados, e foram 8. O clima deve esquentar ainda mais nesse mata-mata decisivo. O time grego conta com Tyson no elenco e, como mencionamos, meteu goleada de 5-0 no Ferencváros, porém teve 4 derrotas, ficando em 22º lugar. Já os romenos, apesar de terem sido goleados pelos Rangers da Escócia, conseguiram administrar bem seus outros jogos e somar uma boa pontuação com 4 vitórias e 2 empates, sendo um desempenho bastante surpreendente que lhes rendeu o 11º posto. Eu aposto no PAOK e o Guarla, com dor no coração, aposta na vitória do Steaua. Próximo confronto é entre o AZ Alkmaar e o Galatasaray. Eu vou de Gala, pois além de serem os atuais campeões turcos, são os atuais líderes invictos e tiveram também o melhor ataque da fase de liga na Europa League e só perderam para o Ajax na última rodada ali, quando já não valia muita coisa. Um elenco estrelado com Osimhen, Icardi, Mertens, Torreira e Muslera, que terminou em 14º na tabela. Vale lembrar que ambas equipes se enfrentaram na temporada, resultando em um empate em 1-1 na Holanda. O desempenho do AZ nessa primeira fase foi bem consistente, conquistando a 19ª posição, especialmente porque pegou adversários fortes, vencendo Roma e Fenerbahçe. O clube pode ir longe se manter os pés no chão. Eu aposto neles avançando. E o último confronto dos playoffs é entre Porto e Roma, um duelo de gigantes. É o que eu mais tô empolgado aí pra assistir. Só que assim, ao mesmo tempo que eu tô empolgado, é triste, né? Ver um deles saindo tão cedo da competição, mas, de qualquer forma, como eu já salientei aqui, é um confronto deveras interessante, sendo que eu aposto nos meus Tugas. Os Dragões, comandados por André Vilas-Boas, perdeu importantes peças em seu elenco nessa temporada, e isso os fez estar aquém. Aquém ou aquém? Aquém. Isso os fez estar aquém em todas as competições, inclusive já eliminados das taças de Portugal. Na fase de liga foi inconsistente, terminaram em 18º, mas mostrou poder de reação ao virar um placar de 2-0 que o Manchester United ia ali aplicando em pleno estádio do Dragão. Cara, ali foi uma briga pra ver quem que tava pior, né? O Porto ou o United. De qualquer forma, Porto ali, eu vi esse jogo, foi massa, esse poder de reação que eles conseguiram aplicar ali, né? Pena que o mítico Maguire foi lá no finalzinho e ainda empatou essa cacetada de jogo já nos acréscimos. Maguire que tá virando, né? Tá fazendo valer a lei do Fergie Time, não faz muito tempo aí na Copa. Essa semana, né, Guarda? Na Copa da Inglaterra, meteu um gol impedido lá e eliminou o Leicester. Sim, maldito. Uma tristeza. Eu vou fazer um adendo aqui também, que a gente falou, o Porto foi inconsistente e terminou em 18º. O AS foi consistente e terminou em 19º. Como assim? Vocês devem estar se perguntando. Mas é comparando o nível dos times, assim, né? O que se espera pro Porto, o que se espera do AZ, também os times que eles enfrentaram, né? Porque às vezes um time pega adversários muito mais fáceis, assim, e o outro pega confrontos muito mais complicados, teoricamente, né? Então é baseado nisso que a gente fez a análise aqui. Bem, pra falar ainda do fechamento desse confronto, a Roma ficou em 15º e ela tá só em 11º no campeonato italiano, então ela entrega resultados
resultados estranhos ao longo da primeira fase da Liga Europa, com derrotas aí pro Elfsborg e pro AZ, como a gente tava mencionando aí, times que a gente esperava que a Roma vencesse, né? E ela vence jogos mais difíceis, como o Sporting Braga e Frankfurt. Vale lembrar que a Roma, ela foi vice em 2023, e a gente fica perguntando, né, será que ela consegue botar a mão na taça dessa vez? É a briga ali, né? A Roma na Europa League e a Fiorentina na Conference. Mas isso é assunto para outro episódio. Top 8. Mas vamos falar agora das campanhas dos 8 melhores times que descansarão aí por algumas semanas e que já estão garantidos nas oitavas de final da Europa League. E eu achei interessante que o Guarla grafou oitavas de final com o hífen. Eu gostei dessa estética também. Eu sempre ponho separado, mas assim é bacana também. O oitavo colocado é o Glasgow Rangers. Já praticamente garantido com a vice-liderança de seu campeonato nacional, os escoceses vêm com força na competição europeia depois de terem goleado o Steaua Bucareste e o Nice. Isso não foi nada nice. Claro, eles também foram goleados no clássico confronto dos Leões pelo Lyon e em casa, mas eu imagino que isso eles estão tentando esquecer. O Olympiacos terminou em 7º lugar e eu esperava um pouco mais deles, pois os confrontos eram teoricamente bem acessíveis. Eles começaram perdendo de 2-0 por o Lyon na França, o que é bem ok, até porque foi a pior derrota deles em toda essa temporada. Mas eles só empataram contra o Rangers e o Twente em casa, além de só empatar contra o Steaua Bucareste fora de casa. Talvez eu esteja reclamando barriga cheia, mas eu espero bastante desse time, pois o elenco venceu a Conference no ano passado e teve a melhor defesa dessa fase da liga, e também conta com o atacante marroquino El Kaabi, que é matador. Ele tá numa fase maravilhosa, ele fez 7 gols na Europa League e é o dono da artilharia do campeonato de forma isolada. Outra equipe que tem um ataque muito forte é justamente o Lyon, com Mikal Tatsi, Lacazette, Fofana e Cherki, não sei como falar o nome do moço aqui, perdão. É engraçado esses nomes de jogador que a gente só vê escrito, a gente nunca pronuncia, até que chega a primeira vez e passa vergonha, né? Mas tá, ao longo do torneio conquistou vitórias importantes contra os bons times do Olympiacos, Rangers e Frankfurt, terminando com apenas uma derrota em casa para o Besiktas. Recentemente passaram por uma mudança de técnico, com Paulo Fonseca assumindo o compromisso de continuar bem na Europa League e também no campeonato francês, onde o clube está lutando por vaga europeia. O Frankfurt, que venceu a Europa League 3 temporadas atrás, veio forte e terminou em 5º lugar. No alemão, ele segurou em 3º lugar e a temporada parece ser dos sonhos se não fosse o fato deles terem perdido a estrela do time na última janela de transferências. O Omar Marmouche, com 34 participações... Oi? Perdão. Não, nada. Era uma piada. Mano, é que assim... Eu fiquei muito puto que esse Marmouche inventou de sair do Frankfurt, tá voando na Bundesliga pra ir pra aquela draga que é o Manchester City, cara. Sim, e ele vai fazer o quê no Manchester City? Vai, tipo, ser esquenta-banco, sabe? Não sei. Otário. Mas enfim, desculpa te interromper, Guarla. Não tem problema. O Marmouche, então, ele tem 34 participações em gol, sendo 4 gols na Europa League, né? Basicamente, ficou por aí, porque o City não tá na Europa League. Agora é ver como que as zagues irão se adaptar sem ele. E também vale lembrar que o time foi bem, mas ele perdeu 2 jogos contra 2 times mais fortes, que é a Roma e Lyon. Então tem que ver como que ele vai ser contra esses adversários mais fortes, né? Se ele se continuar perdendo, não adianta, não vai longe. E sendo bem irônico aqui, tá, gente? É porque por contrato vocês sabem, né? No Eurofoot a gente tem que falar bem do Tottenham, né? Mas... o grandioso, o gigante Galo em cima da bola. O Tottenham já foi eliminado das Copas, inclusive pro Liverpool por 4-1, né? No agregado. E agora também não tá lutando por nada na Premier League, mas o nosso querido anjo técnico Ange Postecoglou garantiu que esse ano traria algum troféu pro clube. Será que a Europa League vem aí? É o famoso vem aí do nosso querido Anjão da Massa? A última vez que os Spurs participaram da
Conference League, eles foram eliminados na fase de grupos, num grupo que contava com Roma e Vitesse. Dessa vez eles conseguiram emplacar 5 vitórias contra times menos expressivos, 2 empates contra times competitivos e uma única derrota em solo turco diante do Galatasaray. Um belo desempenho que os colocaram em quarto lugar, atrás dos seus compatriotas do Manchester United, outro clube que vive uma crise federal e que tem suas esperanças depositadas na Europa League. Pra mim, o caos está muito pior para os Red Devils, que ainda não se acertaram na temporada e não impõem medo em mais ninguém na Inglaterra. Todavia, o assunto é diferente na Europa League, pois o United é o único clube invicto da competição e engatou 5 vitórias seguidas. O Højlund tem 5 gols marcados e persegue a artilharia do torneio. E um time que deve vir com sangue nos olhos nessa fase de mata-mata é o Athletic Bilbao, já que a final do torneio será disputada em seu estádio e isso sempre dá um sabor a mais para quem tá disputando. Na fase de liga eles foram muito bem, além de estarem a 14 jogos invictos na La Liga. Os bascos só foram derrotados pelo Beşiktaş em Istambul por 4-1 e obtiveram bons resultados nas demais partidas. A melhor campanha do torneio, com 6 vitórias, um empate e uma derrota, é a da Lazio. O time só veio a ser derrotado na última rodada, já com a liderança virtualmente garantida. No campeonato italiano, as águias estão em quarto lugar, mostrando que estão bem estruturadas nessa temporada. Na fase da liga, golearam o Nice e venceram Ajax, Real Sociedad, Porto, Twente e Dinamo de Kiev. Nenhum jogo tão fácil assim. É um time para se temer. Ufa! Mais uma fase de liga, por fim resumida aqui. Agora a gente só vai ficar devendo a da Conference League, que se tudo der certo, logo vai também estar dando as caras por aqui. Eu não vou prometer nenhum prazo nem nada, que é pra justamente não me comprometer, mas fiquem de aviso, tá? A hora que sair, saiu. E se você quer justamente saber de tudo o que acontece por dentro aqui da Rádio Oslo, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Nossos arrobas estarão aí na descrição do episódio, tanto as redes sociais da rádio como também do Guarla. Eu não vou encher o saco dele, porque tem mais o que fazer da vida, tá? Em vez de ficar respondendo você, ouvinte chato. E falando em encher o saco, eu não quero nem ver choradeira de ouvinte dizendo que ai, mas não sei onde que dá pra assistir os jogos da Europa League, ou então ai, mas tem que pagar pra ver os jogos. Pra esses ouvintes eu só digo uma coisa, que é mandar tomar no olho do porque tá se fazendo de besta, só pode, não sei. Cara, você não viu que tá passando jogos na Cazé TV de graça, irmão? É só ligar teu YouTube aí na TV, no celular, no tablet, que tu vê todos os jogos. Simples assim. Guarla, chegou aquele momento do episódio que eu comento a nossa tabela lá do bolão, lembra? Sim, claro. E você está muito empolgado pra ouvir o resultado da Europa League, não é mesmo? Não estou. Eu não sei porquê. Mas bom, eu pelo menos agora eu posso finalmente falar que é o Guarla, não preciso mais ficar falando meu amigo. De qualquer forma, meu amigo aqui fez 400 pontos, é isso? Você fez 400 pontos, Guarla. Muito mais pontos que o Manchester City tem na tabela da Premier League, olha só. Com toda certeza. Olhando rápido aqui na tua tabela, você apostou no seu queridão Olympiacos. Aí, entre o G8, você apostou como campeão da fase de liga, né? Sim. Eles acabaram terminando em, você lembra? 7º lugar, se não me engano. 7º lugar, exatamente. Gente, é muito time, não dá pra decorar a tabela, tá? O Lyon, você apostou em 2º e acabou ficando em 6º. E é isso aqui. E o Tottenham. O Tottenham Hotspurs, você errou por 1, cara. Eles ficaram em 4º, você apostou em 5º. Olha só, eles me odeiam. Sim. Eu daqui apostei no Manchester United em 1º. Meu Deus. Haja vontade, hein? Rapaz. Coloquei o Tottenham em 6º, o que o Pedro nunca fiquei sabendo disso. Mas cravei o meu Athletic Club, meu Athletic Bilbao em 2º. E foi a única cravada que eu dei aqui na competição. Foi o único que eu acertei a posição. No mais foi só questão, né, de zona de classificação e tal. Agora, o senhor não cravou nenhum. O que você acha que isso quer dizer? Que a gente não manja de futebol ou foi imprevisível essa fase de liga? Eu acho que é muito difícil saber como que tá jogando o RFPS, né, da Letônia, da
aí complica um pouco, sim, nas previsões. Mas eu acho que é difícil de prever de qualquer forma, assim. Mas eu acho que a gente acertou muitas zonas, né, de classificação. Então eu acho que isso que é o que importa, assim. Eu acho que a gente foi bem até. Porque se a gente for ver, tá, a gente conseguiu cravar alguns aqui da Champions League, né? Mas teve muitas surpresas também. Manchester City fora do G8, Real Madrid fora do G8. E aquele rolê que eu tinha falado, né, no episódio anterior, que tipo, são só 8 vagas para as oitavas agora. 16 times tem que brigar ali pra ficar no meio da tabela. Quer dizer, mais times, né? Brigam pra ficar no meio da tabela e já nesse começo a gente tem mais jogos grandes. E aí tem até alguns times menos tradicionais que tem que se desdobrar, né? Pra adicionar o calendário europeu. Foi assim com o Brighton na temporada passada, né? E, enfim. Tem alguns times que... E aqui acho que foi até um acréscimo, só terminando aqui, de que são mais jogos, são mais confrontos, né? Como que esses times se adequam a mais jogos e tal, esse cronograma, essa logística, enfim. É uma novidade pros times e também uma novidade pra gente tá tentando ver em que posição que eles vão terminar, né? E sempre rola de algum time surpreender muito, assim. Por exemplo, às vezes tu não sabe como que o Girona vai ir, porque é um dos primeiros torneios que ele tá disputando na Europa, e daí ele foi super mal. Mas o Brest da França, que nunca tinha disputado nada, foi super bem, sabe? Eu não tava esperando isso, por exemplo, na Champions. E aqui também a gente viu outros resultados bem surpreendentes, assim, de times. É muito difícil esses times, assim, que não disputam tantas competições europeias, a gente ter certeza como eles vão. E alguns que às vezes vão muito bem, como o Karabag, que tava indo bem ano passado, dando aperto ali pro Bayer Leverkusen, como time mencionado, vão mal agora, então é bem difícil de ver essas coisas, assim. Mas bom, é isso, gente. A gente vai encerrando aqui mais um episódio Thiago, do Boletim dos Campeões. Tu não falou quantos pontos tu fez. Eu não falei meus pontos. Eu tenho quase certeza que tu não falou. Ah, mas acho que não precisa, né? Isso aí a gente deixa em off, né? Não? Tu sabe. Ai, tá bom, gente. Eu fiz 475 pontos. Estão satisfeitos? Ai, nossa. Sim, eu fiz mais com o Guarla, mas isso não significa nada. Por enquanto eu vou vencer de virada ainda. É porque, por enquanto, eu tô na frente, né? Na Europa e na Champions. Vamos ver como que eu vou me sair na Conference, como se a gente já não soubesse, né? Até porque a Conference terminou antes. Mas o público não sabe. Será que a virada vem aí? Será? Ou a humilhação? Lembrando que tem mais 7 ligas europeias, né? 7 ligas nacionais aí em jogo. A gente deu palpite de a colocação de cada uma delas, além dos artilheiros dos campeonatos e também os campeões. Não, artilheiros dos campeonatos e também artilheiros das ligas, né, das competições europeias e também os clubes campeões das competições europeias. Inclusive a gente precisa conversar como que a gente vai estabelecer a pontuação desses aí. Se vai valer muito, se vai valer pouco. Dependendo do andar da carruagem, eu aumento ou diminuo os pontos, se isso for me sabotar de alguma forma. As ligas que eu for bem, vale mais. Tá bom. Mas agora sim, é isso, gente. Mais um episódio que vai se encerrando. O episódio da Conference sai logo aí, tá bom? Se você estiver ouvindo a gente pelo YouTube, cogite também ouvir a gente pelo Spotify. O mesmo episódio, se você gostou muito e quer reouvir, em vez de reouvir no YouTube, eu ouvi no Spotify, ou ouvir outros episódios no Spotify. Enfim, fica a teu critério. De qualquer forma, é isso. Eu fui Thiago, vulgo James, me acompanhou aqui hoje o João Davi, o vulgo o Guarla, e você, que foi a nossa audiência de hoje, vulgo os nossos ouvintes. Tchau, tchau. Outro confronto que a gente vai ter nos playoffs é entre o Union Saint-Gilloise e o meu querido, o meu gigante Ajax. Sendo que o Union Gelo... Ah, não. Você pôs aqui já. Eu tô afobado aqui. É a primeira linha aqui, Thiago. Lê. Não, tava bom. Tá. Só uma pergunta. Por que vizinhos do Ajax? Porque um é da Bélgica e outro é da Holanda, né? Ah. Entendi. Outra equipe belga classificada é o Union. Que nome maldito. Sim. Um belo desempenho que os colocaram no 14º lugar, atrás dos seus compatriotas do... Em quarto lugar. Eu falei o quê? 14º. Você esperou falar tudo pra me avisar isso. Ah, mas foi o finzinho.